A história segue o nosso protagonista chamado Kim, um jovem estudante universitário de 20 anos. Ele também trabalhava meio período em um estabelecimento. No entanto, ele achava essa vida muito chata, tendo que fazer as mesmas coisas dia após dia. Ele não estava aguentando mais esse tédio, mas sua vida muda completamente após a Terra começar a ser invadida por monstros, e após isso ele é transportado para um lugar de despertar chamado tutorial. No entanto, após terminar o tutorial, ocorre um erro no sistema e ele não retorna para a Terra, ficando preso no tutorial. Após passar 3.000 anos nesse lugar, enfrentando um monstro brutal, ele quebra o espaço-tempo e retorna à Terra com sua própria força, com todas suas estatísticas no máximo. Esta é a parte 3, se ainda não viu as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora, continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista, chamado Kim, juntamente com Joe, estavam procurando por Yurin e Park na prisão, porém, ao chegarem, eles já tinham partido. Um pouco antes, Park pergunta como ela conseguiu entrar, e a ministra não ficará de lado apenas assistindo tudo isso. Yurin, bastante irritada, fala para não falar o nome da ministra na sua frente novamente, dizendo que aquela mulher sequer os agradeceu e ingratamente os apunhalou pelas costas. Park pensa que ela sempre odiou a ministra por causa de antes. Ele pergunta o que vão fazer agora, se iriam para o exterior ou vão reconstruir a Guilda do Escuro novamente. Ela começa a rir, dizendo que ele vai descobrir em breve, mas antes eles ainda têm algo para terminar neste lugar. Dizendo que a Coreia, a qual eles arriscaram a vida para proteger, acabou retribuindo com traição, e aquela mulher tomou a liderança para matá-los. Ela fala que vai punir todos eles, onde ela vai rasgá-los em pedaços. Park fala para eles apenas fugirem para o exterior, pois se eles acabarem lutando contra aquele monstro Kim, até mesmo ela não pode vencer. Ela fala que seu irmãozinho ficou muito medroso enquanto eles estavam separados. Após dizer isso, ela começa a apertar seu braço. Ele se pergunta se ela foi tão forte assim. Ela pede para ele escutar, dizendo que não é mais a mesma de antes. Ela fala que ninguém conseguirá pará-la, seja a ministra ou quem, ninguém vai detê-la. Em um porto, Joe estava procurando informações com as gaivotas. Ela fala que acha que eles estão se escondendo em um lugar não tão longe de onde eles estão. Kim pergunta que tipo de pessoa é a mestra da Guilda do Escudo. Joe fala que ela é uma pessoa assustadora, onde mesmo entre os primeiros ela foi a primeira pessoa a despertar. Ela é mais forte que qualquer um e mais cruel também, onde quando se tratava de ficar mais forte e matar monstros, nenhum sacrifício era grande demais. Por causa disso, muitos civis foram sacrificados. Kim questiona como alguém como ela foi capaz de viver sem limitações e andar por aí agindo da forma que quisesse até agora. Ela fala que naquela época era assim, ela supõe. Ela fala que na colina oeste tem um complexo de armazéns. Ela pergunta se eles deveriam ir lá. Pouco tempo depois, eles chegam. Kim pergunta se ela tem certeza de que eles estão neste lugar. Ela confirma dizendo que é impossível escapar dos olhos dos animais. Em seguida, Kim pede para o sistema procurar por pessoas nesta área. Após rastrear a área, Kim fala que dentro do armazém, incluindo a mestra da guilda e o fugitivo Park, tem mais 10 pessoas lá dentro. Kim fala que gostaria simplesmente de avançar e enfrentá-los diretamente, mas para reduzir o número de baixas desnecessárias e obter informações, ele fala para eles se filtrarem pelo lado direito, onde tem menos guardas, e acabarem com isso rapidamente será o melhor plano de ação. Ela pensa que descobriu o número aproximado de pessoas, mas esse cara conseguiu descobrir o número exato de pessoas e ainda suas localizações. Em seguida, Kim pergunta se eles devem começar. Ao entrarem, um dos guardas pergunta quem são eles. Kim fala que isso é problemático. O guarda fala que este lugar está fora dos limites e ordena que saiam. Joe fala que vai cuidar deles e, para surpresa de Kim, eles vão atacar com um gato. Além disso, havia muito mais além desse. Joe fala que vai mostrar o que um domador consegue fazer. Em outro lugar, o vice-capitão pergunta a Kang se ele tem certeza que esse era o caminho certo. Ele fala que o cheiro do dragão de fogo é único, então ele pode sentir o cheiro. Com isso, ele fala para eles seguirem por aquela direção. Um dos membros fala para o comandante que isso pode parecer bizarro, mas as informações dele são bem precisas. Voltando para Joe, ela consegue derrotar os guardas e em seguida se encontra com os outros. Park rapidamente se assusta ao se encontrar com Kim juntamente com a agente Joe. Yurin fala que não houve notícias dela por 10 anos, então pensou que ela tenha morrido em algum lugar. Mas é bom ver que ela ainda está viva. Joe pergunta se deve agradecer por esse comentário. Irritada, Yurin fala para ela não entender mal. A razão para que ela disse que era bom saber que ela estava viva era porque ela sempre quis matá-la e administra com suas próprias mãos. Joe rapidamente percebe que Yurin pegou uma pedra de retorno e fala que precisam pará-la. Assim, ela fala para seu gato detê-la. No entanto, para surpresa deles, dois dos guardas se transformam e derrotam o gato. Kim rapidamente percebe que eles são parecidos com os monstros da dungeon de antes. Yurin fala que se ela quiser pará-la, era melhor dar seu melhor, contanto que ela consiga vencer esses monstros. No momento em que essas criaturas iriam atacar Joe, Kim dizima esses monstros com um soco indo para cima de Yurin. No entanto, seu soco é parado por alguma coisa. E com isso, eles conseguem fugir.
Kim pensa que isso é estranho, pois ele definitivamente sentiu seu punho acertando algo. Joy fala que vendo como eles prepararam uma pedra de retorno, eles devem estar planejando algo, e isso era um problema. Kim fala que eles não devem ter ido longe, já que é uma simples pedra de retorno, e assim ele fala para eles começarem indo atrás deles novamente. Em seguida, Yuri e Park chegam em outro local. Ela pensa que naquele breve momento ele passou pela defesa dela e ela acabou se ferindo bastante. Park pergunta se ela está bem. Ela fala que está tudo bem, onde isso não era nada comparado ao que ele tinha passado. Park fala que mesmo assim ela ainda deve ser atendida primeiro. Ela fala que ele deve estar cansado e pede para ele descansar agora, onde irá chamá-lo depois. Após isso, em outro lugar, ela fala para ele sair e o presidente aparece e dá saudações a ela. Yuri pergunta o que ele estava fazendo e por que chegou tão tarde. Ele fala que estava preparando algumas coisas para que ela possa andar por aí confortavelmente, onde os mercenários que roubaram o corpo do Dragão de Fogo e as tropas deles estão reunidas nesta cidade. E se ele tivesse entrado em campo aberto, nada disso seria possível. Irritada, ela fala que essa boca dele continua a mesma de sempre. O presidente fala que parece que ela está mais forte do que antes. Ela questiona se ele acha que ela estava brincando por aí esse tempo todo. O presidente fala que ela é a mestre que faria de tudo para ficar mais forte. Em seguida, ela diz para ele falar sobre esse tal de Kim. O presidente fala que ele apareceu de repente um dia sem nenhum sinal prévio. Inicialmente, eles tentaram recrutá-lo, porém falharam, e depois disso julgaram ele como uma ameaça e tentaram eliminá-lo, mas como ela sabe, tudo isso resultou em fracasso. O diretor fala que tentou procurar mais informações sobre ele, porém, tudo o que eles sabem é que ele esteve desaparecido por 10 anos e que sua irmãzinha e seu pai morreram numa quebra de dungeon e que sua mãe está atualmente em coma. Ela pergunta qual a relação dele com a ministra. O presidente fala que não tem nada entre eles. Yuri fala que sem chance disso ser verdade, onde quem no mundo odeia dinheiro e poder. Ela fala que ele definitivamente tem algum tipo de relacionamento com a ministra, acreditando que ela deve ter dado algo a ele. Kang estava mostrando o caminho pelo cheiro. Um deles se pergunta se os ladrões foram realmente para a cidade. Pouco tempo depois, Kang pede para parar e os soldados começam a segui-lo. O comandante pergunta quem diabos colocaria o corpo do dragão de fogo roubado nesse lugar. Em seguida, 2 ladrões aparecem e iriam eliminar o comandante, mas o vice-capitão consegue salvá-lo a tempo. O vice-capitão fala que parece que esse é o lugar certo. Kang fala que seu nariz nunca está errado, e assim eles começam a batalha contra os ladrões. O comandante fala que primeiramente não botava fé neles, pois o Capitão Kim não estava junto, mas eles são realmente muito fortes, e essa era a verdadeira força do time especial de gerenciamento de dungeons. Em seguida, eles descobrem que esses ladrões são remanescentes da Guilda do Escudo. O vice-capitão fala que achava que eles apenas tinham fugido. Um dos ladrões pergunta se acha que eles já venceram, dizendo que eles não os pegaram, mas na verdade foram eles que pegaram todos. Em seguida, eles aplicam a seringa fortalecendo seus corpos e vão rapidamente para cima deles. No entanto, Kang consegue derrotá-los facilmente. Kang pergunta se interveio-se nessa cidade, pois ele estava imaginando que eles ficaram parados, mas parece que eles tinham um plano o tempo todo. O vice-capitão fala que então ele pensou que eles estavam paralisados de medo desses caras fortões. Ele fala que eles têm anos de experiências em dungeons e comparados aos monstros das dungeons, esses caras são apenas saco de pancadas. Kang fala que mesmo assim essas pessoas têm algo misturado com o cheiro de humano. Então ele pergunta se deveria se livrar deles. O vice-capitão responde que primeiro eles precisam descobrir quem está por trás do roubo e diz para prender todos eles. Após prendê-los, o comandante agradece pelo trabalho deles. O vice-capitão menciona que essas algemas são feitas de uma liga especial de metais que pode restringir a maioria dos despertados. Portanto, eles não devem ser capazes de fazer nada. O vice-capitão se pergunta o que eram aquelas seringas. Em seguida, um dos soldados informa que encontraram o caminhão, mas não havia mais nada dentro dele. O comandante pergunta se deve extrair informações desses caras. O vice-capitão responde que primeiro deve transferir esses caras para o quartel-general. E a equipe especial de gerenciamento de dungeons vai cuidar da busca enquanto isso. O comandante pergunta se ele tem algum plano. O vice-capitão responde que vão começar a busca novamente usando um método confiável. Em outro lugar, em uma dungeon de 5 estrelas, Yubin estava eliminando os monstros. No entanto, mesmo usando todas suas habilidades para eliminar o boss facilmente, ele pensa que essa não é a mesma força daquele cara, uma força esmagadora. Pouco tempo depois, alguns membros do seu grupo vêm avisar que não conseguiram fazer contato com alguns membros da guilda há muito tempo. E o estranho era que todos eles moravam em uma certa cidade. Yubin acha isso bastante estranho, pois perdeu contato não apenas de um, mas de todos de uma vez. Assim, ele pede para eles irem para essa cidade para descobrir o que aconteceu. Voltando para Kim, Joy fala que Yuri nunca fugiria sem lutar. Kim diz que essas pessoas que roubaram o corpo do Dragão de Fogo também devem ser da Guilda do Escudo.
Ela também concorda dizendo que eles usaram a arma para esconder o fato de que eram jogadores, o que foi feito por Rin sem sombra de dúvidas. Kim pergunta se eles já não teriam levado o corpo para o exterior. Joe responde que o teletransporte entre países é impossível e é por isso que Rin entrou no país pelo aeroporto. E mesmo que ela pudesse se teletransportar, o Serviço Nacional de Inteligência acredita que seja quase impossível teletransportar o corpo do Dragão de Fogo, pois é extremamente mágico. Após ouvir isso, Kim se pergunta por que eles roubaram o corpo do Dragão de Fogo, considerando que não haveria espaço ou tempo suficiente para fazer algo com ele na Coreia. Isso significa que eles não devem tê-lo roubado simplesmente porque é valioso para eles. Kim sugere que eles devem ter algo que queiram fazer com o corpo. Ela diz que recebeu uma chamada do serviço de inteligência dizendo isso antes. Em seguida, Kim mergulha em seus pensamentos, onde a criatura parecida com um monstro que os árabes mostraram, meio humano e meio monstros, é diferente dos monstros na Dungeon Sem Nome que mais pareciam monstros do que humanos. No entanto, os árabes eram mais parecidos com humanos. Em seguida, ele recebe uma ligação de Kang que diz que encontrou para onde os ladrões foram. Kim pede para passar a ligação para o vice-capitão. Após isso, o vice-capitão diz para onde os ladrões tinham ido, e Kim diz que entendeu e estará lá também. Joe pergunta se era aquela criança, e Kim questiona se ela sabe algo sobre Kang. Ela responde que não tem certeza, mas que não deveria confiar muito nele, e isso era tudo o que ela tinha a dizer. Ela diz que por agora acha que eles deveriam ir para o lugar que ele mencionou e procurar vestígio de Rin. Logo em seguida, os monstros ainda estavam vivos e atacam as pessoas que estavam investigando o local, mas Kim rapidamente elimina essas criaturas. Kim comenta que deve ter errado porque acertou com pressa e isso era bastante irritante. Ela pergunta se eles não deveriam ir rapidamente. Voltando para Yurin, algumas pessoas aparecem e ela diz que seus fiéis seguidores vieram. O secretário-chefe da Guilda do Escudo, chamado Taeryuki, o capitão das Forças Especiais, Miseoki, a capitã do primeiro Esquadrão Mágico, Miae, e o capitão da equipe de Tecnologia e Ciência, Rondeoki. Eles dizem que cumpriram todas as ordens da mestra e agora estavam aguardando pelas próximas ordens. Ela diz que isso só pode acontecer porque todos fizeram seus trabalhos bem e realmente como esperado dos aniquiladores da Guilda do Escudo, que fazem seus inimigos temerem de medo. No entanto, ela não acredita que eles deixaram seu irmão e fugiram. Taeryuki fala que não fizeram isso, onde todos eles confiaram que ela se ergueria novamente e esperaram escondido pela mestra. Ela fala que tem certeza que sim. Em seguida, ela joga algumas seringas para eles. Taeryuki pergunta o que seria isso. Ela fala para eles injetarem isso, pois isso os levará a um mundo totalmente novo. Logo em seguida, eles usam essas seringas. Ela diz que agora eles não são os fracos que eram antes, e eles vão renascer através desse poder incrível. Eles vão ser os reis humanos mais fortes que existiram, onde essa é a maior bênção que eles poderiam receber. Ela diz que isso é só o começo, onde eles vão criar um novo exército usando o corpo do Dragão de Fogo e com isso destruir esse país que os traiu com desprezo. Ela diz que primeiro vão purificar a Coreia e depois o mundo será deles. Park estava vendo tudo escondido e surpreso pelo que sua irmã tinha falado. Yui tinha vindo para a cidade para se encontrar com seu amigo que não estava respondendo às suas mensagens. Ao chegar, ela acha estranho, pois mesmo sendo o final de semana, de manhã não havia ninguém. Ela realmente estava acreditando que havia algo errado. Em seguida, ela percebe que algo estava caindo e depois se depara com várias pessoas, porém elas parecem estar se transformando em monstros. Em outro lugar, os soldados falam que atualmente há um objeto voador não identificado voando na velocidade do som em direção à cidade. O comandante pede para descobrir o que é isso, mas logo em seguida o sinal desaparece. Pouco tempo depois, ele aparece novamente e o soldado diz que vai iniciar o rastreamento e a identificação do objeto voador não identificado. No entanto, ele some novamente. O comandante pergunta se não é um erro, questionando como isso é possível. O soldado pede desculpas, dizendo que não tem controle sobre o radar. O que eles não sabiam é que na verdade era Kim que estava voando em direção à cidade. Yui se pergunta o que eram aquelas coisas na sua frente, e ela também percebe que seu escudo automático estava ativando. Seu escudo automático é uma magia defensiva automática que responde a ataques repetindo de inimigos, um feitiço criado para aumentar as taxas de sobrevivência de magos que são suscetíveis a ataques furtivos. É uma habilidade necessária para magos de alto nível. Ela começa a entender que esse pó brilhante com certeza é o que fez essas pessoas se transformarem nessas criaturas. Ela se pergunta se isso foi uma quebra de dungeon, mas rapidamente nega essa ideia, pois o governo não permitiria tal coisa. Ela acredita que a raiz dessa situação deve estar em algum lugar e ela deve encontrá-la. Pouco tempo depois, ela encontra uma criança. O sistema informa que falta 1 minuto para chegar à cidade. Ao chegarem, Kim pergunta se ela estava bem. Ela diz que está bem, apenas é a primeira vez dela indo para um lugar dessa forma, mas ela fala que é um alívio que eles tenham chegado rapidamente, já que não tem tempo a perder. Ela também acha interessante como a cor do cabelo dele muda. Pouco tempo depois, o sistema informa que uma anormalidade foi detectada, que impede para continuar.
O sistema diz que há muito poder mágico pela cidade e também uma magia anti-reconhecimento espalhada por toda a cidade, incluindo uma magia de camuflagem. Kim afirma que Yuri com certeza está nessa cidade. Ela pergunta como ele sabe disso, mas Kim apenas fala para eles se apressarem agora. O sistema informa que a resistência contra as condições de status foi ativada e com isso se tornou imune às condições de status. Joae se pergunta se há veneno no ar e toma uma poção de imunidade que dá resistência a ataques mágicos inimigos e funciona por um dia após consumida. Um pouco mais à frente, ele se depara com as pessoas se transformando. Joae pergunta o que são essas coisas e Kim pede para o sistema analisar essas pessoas. Após terminar, o sistema diz que eles são humanos infectados com uma magia não identificada e estão se transformando em monstros humanoides. Se eles destruírem a fonte da magia, podem parar a mudança. Joae pergunta se devem lidar com eles, mas Kim diz que não, pois eles ainda são humanos por enquanto, e antes da situação piorar, eles devem entrar rapidamente evitando lutar. Kim pede ao sistema para encontrar a fonte. Após analisar, o sistema informa que a magia anti-reconhecimento é forte e ele deve encontrar um terreno mais elevado. Em seguida, Kim diz que voltará em breve e ativa seu modo despertado e vai rapidamente para um lugar alto. No caminho, ele acaba se deparando com alguns jogadores transformados e um deles comenta que ele teve coragem de vir sozinho. Kim facilmente dizima todas as criaturas e sobe no prédio, pedindo ao sistema que marque a localização de cada um dos fornecedores da magia, pois ele destruirá imediatamente. No entanto, o sistema diz que isso não é possível, onde ele deve quebrar os 4 dispositivos auxiliares simultaneamente para desativar o dispositivo principal. Caso contrário, os dispositivos auxiliares irão se reparar automaticamente. Kim pensa que isso vai ser um incômodo. O sistema diz que encontrou pessoas se movimentando na área que estão sob a influência da magia de camuflagem. Ao vê-los, Kim fala que eles chegaram na hora certa. Em seguida, ele volta para onde Joae estava. Ela comenta que ele não para de surpreendê-la. Kim diz que há um lugar para onde eles precisam ir e ela pergunta para onde. Ele responde que encontrou o lugar onde precisam ir para resolver essa situação. Em outro lugar, Yui vai até onde a criança tinha corrido e acaba se deparando com outras pessoas. Uma mulher pergunta quem é ela, e Yui diz para eles não se preocuparem, pois ela não é uma pessoa má, ela é apenas um streamer. Um deles confirma dizendo que já a viu antes, e ela fica feliz por se lembrarem dela pelo menos. Mas ela pergunta por que a cidade estava desse jeito. A mulher fala que eles não têm certeza, pois alguns dias atrás as pessoas começaram a agir estranhamente e as coisas acabaram desse jeito. A mulher diz que aquele pó caindo do céu fez com que as pessoas se transformassem ao tocá-lo. E Yui percebe que é como ela pensou, o problema estava naquele pó vermelho. Se aquele pó flutuando no céu entrar no corpo, provavelmente é o motivo das pessoas estarem se transformando nessas criaturas. Mas o que todas as pessoas neste lugar têm em comum é que todos usavam máscaras, o que significa que eles foram capazes de evitar respirá-lo. Um dos caras pergunta se uma equipe de resgate vai vir, e Yui fala que eles vão vir e que não precisavam se preocupar, embora ela soubesse que isso não vai acontecer. Onde com a magia de camuflagem desse calibre, uma equipe de resgate não vai vir. Ela pensa que isso é um grande problema e precisa de alguma forma informar o resto do mundo. Logo em seguida, várias pessoas infectadas aparecem e Yui pede para todos correrem e usa sua magia para contê-las, explicando que isso pode machucá-los, mas não será fatal. Ela diz para todos colocarem as máscaras e cobrirem tanto o nariz quanto a boca e correrem para o prédio do outro lado. Após isso, outra criatura aparece e Yui se pergunta o que é de errado com esse cara. O monstro começa a rir e diz para ela não entrar no caminho do grande plano da mestra. Em seguida, o monstro tenta acertar Yui, mas ela se defende facilmente com sua magia e contra-ataca. O monstro fica bastante irritado e joga um carro em direção a ela, mas ela consegue desviar. Após isso, ela conjura uma poderosa magia de fogo e vai para cima do monstro com tudo, e assim ela acredita que finalmente acabou. E para sua surpresa, Yubin chega e pergunta o que ela estava fazendo nesse lugar e o que são aquelas coisas. Ele questiona se ela sabe algo sobre isso, mas ela diz que também não tem certeza, apenas sabe que se uma pessoa normal ingerir esse pó vermelho, ela se transformará em um monstro humano. Ele acredita que isso não é um acontecimento normal, onde eles deveriam entrar em contato com as pessoas do lado de fora, mas antes de terminar de falar, Yubin menciona que há inimigos por perto e que eles deveriam se preparar para o combate. Ele alerta para tomarem cuidado, pois muitas pessoas estavam se aproximando deles. Um pouco mais ao lado, Kang comenta que há algo cheirando mal nesse lugar, e em seguida eles se deparam com Yubin e Yui. O vice-capitão instrui os soldados a baixarem as armas, pois eles são conhecidos. Ele expressa seu contentamento em vê-los, e Yubin pergunta o que está acontecendo naquela cidade. O vice-capitão explica que parece que a mestra da Guilda do Escudo, Yurin, está naquele lugar e foi ela que orquestrou toda essa confusão. Yui menciona que se for Yurin, eles não têm pessoa suficiente para enfrentá-la e que eles precisam contratar a ministra o mais rápido possível. Mas, para a surpresa deles, Kim chega juntamente com Joae.
Yui fica feliz por reencontrar Joei, afirmando que não teve notícias dela e chegou a pensar que ela tinha morrido. Joei responde que todo mundo tem seus afazeres. Yui pergunta a Yubin se ele também não está feliz por revê-la, e ele confirma. Kang pergunta a Kim o que eles vão fazer agora, e Kim responde que estão indo derrotar os inimigos e salvar a cidade antes que seja tarde demais. Kang pergunta como vão fazer isso, e Kim explica que precisam desativar o gerador principal de mana e os outros 4 geradores auxiliares. Em seguida, ele designa as tarefas. O vice-capitão e Kang cuidarão do gerador do primeiro setor, a agente Joei cuidará do gerador do segundo setor, e o Bin ficará com o gerador do terceiro setor e a senhorita Yui ficará com o gerador do quarto setor. Todos confirmam. O sistema informa que todos os geradores devem ser destruídos em um intervalo de no máximo 30 segundos, senão todos os geradores irão se regenerar. Kim destaca que precisam destruí-los precisamente às 14h30, nem antes nem depois, e deseja boa sorte a todos. Joei pede a Yubin que tome cuidado, mas ele não diz nada e apenas sai andando. Um dos membros da sua equipe fala que ele continua cabeça dura como sempre. E assim a operação é iniciada. O vice-capitão menciona que o setor que eles têm a responsabilidade é mais distante, então precisam se apressar para que o capitão não fique esperando. Kang encontra o gerador e avisa que vai na frente. No entanto, antes de chegar lá, uma pessoa aparece e ataca Kang. Essa pessoa é Taryuki, que afirma que este lugar é onde eles vão morrer. Kang admite que Taryuki realmente o assustou. Taryuki ri e diz que uma vez que faça todos implorarem pela morte, terá provado sua lealdade à mestra. Ele fala que eles são meros humanos inferiores, e uma batalha começa entre eles. Em outro lugar, Yubin enfrenta Miseo, que tenta atacá-lo rapidamente por trás, mas Yubin consegue desviar e uma batalha intensa é iniciada. Yubin se pergunta se Miseo sempre foi tão rápido assim, enquanto Miseo comenta que Yubin parece estar mais rápido do que antes, insinuando que ele deve ter melhorado com alguma ajudinha. Yubin diz que há uma montanha que ele precisa escalar, mas Miseo responde que ele não precisa mais fazer isso, pois morrerá ali mesmo. Yubin fala que ele pode tentar, só que não vai conseguir. No local do gerador central, Kim estava eliminando vários monstros, e pouco tempo depois ele se depara com Park. Kim pergunta se ele vai tentar pará-lo sem a presa do dragão branco. Park fala que sabe que ainda não tem chance. Em seguida ele decide injetar a seringa, porém não faz e vai para cima de Kim. Park fala que embora esteja desse jeito agora, a pessoa atrás dele é a irmã dele, então não poderia deixar ele passar. Em outro lugar, Yui chega até o gerador. Ela fala que já sabe que ele estava nesse lugar e diz para ele sair. Logo em seguida, uma magia é lançada ao seu lado, por sorte ela consegue esquivar a tempo. Após isso, Miai aparece e fala que esteve esperando para rasgá-lo em pedaços, e assim lança um poderoso feitiço em Yui. Mas Yui consegue se defender com seu escudo. Miai começa a rir dizendo que não está nada mal para uma criança. Em outro gerador, Joy estava enfrentando o criminoso mais procurado da classe 1, Rodeoki. Ela fala que ele parece que já desistiu da sua humanidade. Ele começa a rir dizendo que gostou disso, pois sempre quis ser esse tipo de vilão. Ela fala que vai ver se ele realmente é capaz de ser um vilão depois disso, onde ela convoca vários animais. Ele começa a rir dizendo que eram todos animais fofinhos. Ela fala para ele se preparar. Voltando para Kim, Park ataca ele, mas Kim desvia facilmente e Park vai para cima novamente. Porém, Kim segura a espada dele com apenas uma mão e em seguida dá um chute em Park, o lançando para longe. Park começa a rir dizendo que isso dói bastante. Mesmo após isso, ele pega sua espada e com seu corpo tremendo diz para Kim se preparar. Assim, ele vai para cima de Kim, mas Kim apenas desvia e dá um soco. Park não se importa e vai para cima novamente, mesmo Kim dando vários socos, Park continuava vindo. Mesmo quase não conseguindo se levantar, Park fala que ainda não acabou. Kim questiona se ele não se transformou em um monstro humanoide, pois isso aumentaria suas chances de vencer pelo menos um pouco. Park começa a rir dizendo que era seu último resquício de orgulho não se tornar um monstro. Kim fala que o orgulho não salvará aqueles perto dele. Park diz para ele não agir como se soubesse de alguma coisa, e em seguida que dá um chute em Park dizendo que ao menos sabe mais do que ele. Em outro lugar, o diretor menciona que há uma comoção na cidade, e Urin fala que já sabe, irritada. Ela fala que Kim está entrando no seu caminho até o fim. O diretor fala para ela dar uma pausa, dizendo para ela parar de proteger isso, pois a menos que eles quebrem todos os fornecedores auxiliares de magia, este lugar está seguro. Ela começa a rir e pergunta se ele acha que ela vai perder para Kim. O diretor fala que Kim é realmente forte. Ela diz que não é a mesma de antes e Kim não é mais um desafio para ela. O diretor diz que não há mal nenhum em ser cuidadosa. Ela começa a rir novamente, dizendo que não precisa tomar cuidado, quem precisa é Kim, e assim ela usa sua habilidade para acomodar várias pessoas. Ela pergunta se esse pirralho será capaz de matar civis inocentes. Ela se pergunta qual será a escolha dele. Pouco tempo depois, Kim se depara com várias pessoas infectadas. Ele se pergunta o que estava acontecendo. Urin fala que da última vez ele realmente a machucou e lançou magia nele. O sistema informa que se Kim desviar, os cidadãos próximos serão atingidos pela explosão e a interceptação é recomendada. Kim fala que ela é bem astuta e assim com seu soco ele para o ataque dela lançando uma poderosa onda de energia em direção a ela. Urin fica bastante irritado e se aproxima.
Ela fala que é ótimo que ele seja forte e que ele causou muitos problemas enquanto ela estava fora. Kim fala que tem que pedir um favor a ela e Yurin pergunta o que seria isso. Irritado, Kim pede para ela não se render. Ela começa a rir dizendo que acha que ficou muito tempo fora e que ele se atreveu a falar que ela se renderia. Ela se transforma e fala que se ele enfrentá-la só vai levá-lo à derrota. Em seguida, ela usa sua habilidade para ordenar as pessoas que eliminem Kim. Após isso, todas as pessoas vão para cima dele. Em outro lugar, Taryuki pergunta para onde toda a confiança de antes foi parar, dando vários socos em Kang. Após isso, Kang lança várias bolas de energia, porém seu ataque não é efetivo. Taryuki fala que cansou disso e segura Kang o lançando com bastante força no chão. O vice-capitão e sua equipe já estavam derrotados. Ele pensa que isso é um problema, pois não acredita que eles perderam para Taryuki sozinho. Ele se pergunta se esse cara sempre foi forte assim. Em seguida, Taryuki dá outro soco em Kang. O vice-capitão pensa que nesse ritmo a missão no setor 1 vai falhar. Ele sabia que não podia ficar apenas parado olhando, onde ele teria que criar uma abertura para Kang não importa o que. Com isso, ele vai para cima de Taryuki, porém nada adianta, ele leva um soco sendo lançado para longe. No momento em que Taryuki iria eliminar o vice-capitão, Kang intervém, dizendo para ele desistir. Taryuki fala que Kang realmente está a fim de morrer e com isso vai eliminá-lo com certeza, então era só esperar um pouco. Kang fala que é por isso que ele não queria descer da montanha. Taryuki fica bastante surpreso pois Kang começa a se transformar. Kang fala que vai ver agora se o fígado de Taryuki é tão forte quanto sua pele. Voltando para Kim, ele diz que vai poder usar isso pela primeira vez. O sistema pergunta se ele tem certeza de que quer usar isso. Em seguida, Kim ativa sua habilidade Terror do Dragão de Rank S, e com isso todas as pessoas começam a fugir com medo, onde até mesmo Yurin não consegue suportar e cai de joelhos. Ela pergunta o que era isso. Kim fala que vai pedir de novo, dizendo para ela jamais se render. Ela se pergunta se realmente estava com medo de um humano patético. Em seguida, ela começa a voar novamente e liberar seu poder. Ela diz que vai rasgá-lo em pedaços. Kim fala que ela é realmente louca. Após isso, ela lança um ataque em Kim, mas com sua velocidade ele consegue esquivar de tudo facilmente. Irritada, ela lança outro ataque, mas Kim também desvia sem dificuldade. Ele pergunta se ela acaba com as habilidades inúteis. Bastante irritada, ela diz que vai ver se ele vai chamar o laser da morte, o qual ela arriscou a vida para aprender de inútil. Assim, ela lança um poderoso ataque, que consegue desviar, mas em seguida ela lança vários lasers. Ela começa a rir, dizendo que esse é o resultado da sua arrogância, morrer sofrendo. No entanto, para surpresa dela, parecia que nada havia acontecido com Kim. O sistema diz que estava tendo um erro onde o inimigo estava resistindo à aniquilação. Kim avança em direção a ela, onde mesmo quando ela usa vários lasers da morte, Kim não se importa e continua avançando. Ela tenta se defender dando um soco também, mas nada adianta, o soco de Kim a lança para longe. Ela não consegue acreditar e se pergunta como ele ainda estava completamente bem após ser atingido pelo seu laser da morte. Ela fala para Kim não olhar para ela dessa forma e vai para cima dele. Voltando para Kang, Taryuki pergunta como ele fez isso. Kang fala que ele não é diferente de um simples humano, dizendo que sua carne é bastante macia. Taryuki pergunta quem ele é e como fez isso. Kang pergunta se um verme significante realmente precisa saber. Taryuki fala que não vai mudar nada mesmo que ele o mate. Kang fala que os companheiros dele não parecem ser muito diferentes dele e em seguida elimina Taryuki. Voltando para Kim, ele estava pisoteando Yurin e em seguida arremessa ela com bastante força. Irritado, Kim segura ela e fala que não se importa com o motivo pelo qual ela fez isso, mas ela deve se lembrar que deve assumir a responsabilidade por suas ações. E agora é hora dela ser responsável. Com isso, Kim fala para ela dar seu melhor e suportar isso, pois ele vai eliminá-la da forma mais dolorosa possível. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!